Abra comigo uma passagem muito conhecida, mas que o Espírito vai nos trazer uma outra dimensão para essa palavra, abrir os nossos olhos para ver a verdade profunda. Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Realmente é uma das palavras mais lindas que Jesus proclamou. Durante a pregação, ou o violão ou o teclado acompanha, tá? Vamos ficar de pé mais uma vez para a gente poder escutar essa palavra? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais velho disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revestiu com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Dá um dozinho. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Reza isso. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. Reza, reza. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança.
nada é meu. Se você sabe, levanta teus braços e proclama: tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Pode ir sentando. Vamos deixar que essa palavra nos cure nessa manhã. Reza comigo isso: Senhor Jesus, que a Tua palavra seja como uma espada a atingir o meu ser, retirando, cortando tudo aquilo que em mim ainda não se assemelha a Ti. Amém? Realmente nós acabamos de ouvir uma das palavras mais conhecidas e reproduzidas, inclusive por não cristãos, que consideram a palavra do filho pródigo de grande sabedoria. Só que a maioria das pessoas não mergulha no verdadeiro sentido dessa palavra, da qual vai muito além de sentir-se ou se colocar no lugar do filho mais novo, deste filho chamado de pródigo. A gente gosta, na verdade, de se colocar no lugar desse filho, porque o caminho com o Senhor vai nos revelando os nossos pecados, tudo aquilo que tem que mudar. Quem aqui já foi filho pródigo? Ou já se sentiu como filho pródigo? Isso. Acho que faz parte do nosso processo. E é bom saber que o nosso Pai, e essa foi uma das grandes missões de Jesus. Qual foi a grande missão de Jesus nesse mundo? Por que que Deus precisaria se encarnar? Bom, primeiro, para nos salvar, pagando o preço dos nossos pecados. Em primeiro lugar, isso. Deus que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. Amém? Ele pagou o preço dos nossos pecados. Amém? Depois, a segunda grande missão de Jesus foi nos revelar o Pai. As pessoas tinham uma visão completamente errada de quem era o Pai, e basta você ler o Antigo Testamento, você descobre isso. Por isso, você que vai começar a ler a Bíblia, a fazer aquele propósito: eu quero ler toda a Bíblia, não comece de Gênesis, comece de Jesus, do Novo Testamento, senão você vai se atrapalhar muito. Eu tive esse ano a graça de sentar à mesa com a dona de um restaurante recém-convertida. Ela começou a se sentir chamada por Deus mesmo. Ela não foi nenhum encontro, ela recebeu um toque de Deus. Aí decidiu começar a ler a Bíblia. E ela começou a ler do Gênesis, e com fidelidade, todo dia, todo dia. Aí eu sentei à mesa, e tínhamos amigos em comum. Ela sentou do meu lado, aí falou: nossa, você é padre. Começou a contar o processo que ela estava vivendo, e que ela não tinha ido para nenhuma igreja nesse processo, que ela tinha pedido para Deus mandar um sinal, se era para ir para a igreja evangélica ou para a igreja católica. Aí sentou do lado dela um padre, aí ela entendeu o sinal.
E ela falou assim: padre, eu estou lendo a Bíblia todo dia, e olha, eu quero viver em fidelidade. Eu descobri que eu estava no caminho errado, que eu preciso do Senhor, que preciso de Deus. As grandes pessoas que hoje são referências para mim. Olha a importância de você não temer subir aos grandes lugares, porque estando no alto, como diz a palavra, vós sois a luz do mundo. Se acende uma luz para se colocar no alto, para iluminar. Se vós sois a luz, estando no alto, muitas pessoas serão iluminadas por você. Foi em um desses encontros de formação que ela participou, de uma grande liderança nacional, que ela, escutando aquele homem, disse: eu preciso de Deus. Ela não foi para uma pregação. E aí ela começou esse processo. Ela falou: padre, eu estou seguindo direitinho. Lá em Levítico diz que não pode comer camarão. Eu já disse mesmo para minha família que camarão lá em casa não tem mais. Daí você já entendeu qual é o problema de começar a ler a Bíblia sem Jesus, lá do começo, porque muita coisa foi superada em Cristo, inclusive a visão errada que se tinha de Deus Pai, daquele que criou todas as coisas, daquele que transbordou de amor de tal maneira que fomos criados. A tua vida é transbordar do amor desse Pai. A minha vida, nós somos feitos de amor. A vida é um pulsar de amor desse Deus maravilhoso. Jesus veio revelar para nós quem era o Pai, e chocou muita gente por causa disso. E digo mais, continua chocando não cristãos, continua chocando cristãos, continua chocando católicos, que ainda não abriram seu coração para a grande verdade. Vamos ver se a gente consegue mergulhar nela um pouco hoje. Para começar, para quem Jesus está falando essa palavra? Vocês lembram? Na leitura que nós acabamos de fazer, não conta ainda. Jesus está proclamando esta parábola para um grupo muito específico. Você não precisa pegar, mas para entender, a gente tem que voltar lá para o versículo 1. Onde diz: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo, os fariseus e os escribas, porém murmuravam dizendo: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Então Jesus vai começar uma sequência de parábolas, que é um único discurso para aquele grupo. Os publicanos e pecadores estavam ali para ouvi-lo. Quem está achando ruim? Os fariseus e os escribas. Eles achavam que Deus era só para eles, e que só eles guardavam a lei, guardavam os mandamentos, e que só eles iriam merecer o prêmio da vida eterna. Mas aqui há um grande problema. E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, com muita sabedoria, Jesus vai aos poucos tentando educá-los. Não sei se vocês perceberam que a parábola do filho pródigo começa dizendo: disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Disse ainda, então é porque Jesus estava dizendo algo antes, correto? Jesus estava dizendo antes 2 outras pequenas e curtas parábolas: a dracma perdida e a ovelha perdida. Uma desemboca na outra, e você precisa delas para entender a verdade que está sendo proclamada. A ovelha perdida: um homem, pastor, tinha 100 ovelhas, perdeu uma se desgarrou, na verdade, né? Ele abandona as 99 no deserto e vai embora em busca daquela que perdeu. Quem é o pastor? Quem é o pastor? Quem é o pastor? Quem é o pastor? Jesus. Vocês estão acordados, gente? Vocês tomaram café? Não, meu Deus. Quero vida aqui, eu quero vida. Quero vida. Quebre, Espírito Santo, toda a resistência, todo sono, todo cansaço. Quem era o pastor? Jesus. Jesus. Tinha 99 ovelhas, mas eram 100, perdeu uma, a ovelha perdida.
Todo mundo, acho que aqui teve um dos eventos eu falei que a ovelha é uma coisa que todo mundo acha muito bonita, mas quem já chegou perto sabe que fede, que é cega, não enxerga direito, que precisa da voz do pastor para ela se encontrar. E alegre-se, você é uma ovelha do Senhor. Entendeu, né? Não é só porque você é bonitinho, não, tá? É porque o pecado fede, a carne fede. É porque você, meio cego, precisa escutar o Senhor que diz: ouve, Israel, escuta. A palavra do Senhor é quem vai te direcionar. A palavra do Senhor é quem vai te levar para um bom caminho, para os prados eternos. A ovelha, ela foi buscada pelo pastor, que a coloca nos ombros e a leva de volta. Depois a palavra que vem é da dracma perdida. A dracma é uma moeda muito valiosa para aquela época. Ela foi perdida dentro de casa, e aquela mulher fez um grande alvoroço para encontrar aquela moeda, coisa que a gente não faz, né? Moedinha que a gente perde, cai no carro, cai ali no sofá. As crianças que ficam felizes, né? Quando a gente é criança, a gente se alegra com qualquer coisa, né? Achou 50 centavos, faz uma festa lá no sofá, lá no canto. A dracma valia muito mais do que isso. E era muito importante porque a dracma vinha no véu. Vocês já se vestiram de odaliscas para os maridos de vocês, para dançar uma dança do ventre? Não? Que dó, vou rezar pelo casamento de vocês. Homens, deixa para lá. Vocês já viram que a odalisca tem um monte de moedinha, não é? Isso é de uma tradição do Oriente Médio, que quando a mulher vai casar, além do dote que é dado ao marido, ela recebe um véu com moedas, porque se aquele homem morrer em batalha, se aquele homem pegar uma doença e morrer antes e deixá-la sozinha, ela tem como se sustentar por um tempo com aquelas moedas. Por isso é muito importante achar aquela moeda que foi perdida. O que há em comum entre as duas parábolas do começo do filho pródigo é que, tanto em uma como em outra, alguma coisa é perdida. O que há de diferença na essência das duas palavras é onde foi perdida. A ovelha foi perdida no campo lá fora. A moeda foi perdida aonde? Aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Jesus está falando algo muito importante para a igreja, que tem muita gente perdida lá fora, precisando ser buscada. Alguém aqui é alguém que estava perdido lá fora e foi trazido de volta para a igreja? Temos cabecinhas balançando, louvado seja Deus. Tem muita gente lá fora. Eu estava vendo com o Marcelo, da minha paróquia, a gente foi parar no centro aqui de Limeira. Estava com o endereço errado, mas nada é à toa. Quem aqui é de Limeira? Limeira, tem uma grande missão a ser realizada aqui, não é? Enquanto nós estávamos voltando, a gente passou por uma rua do centro, tranquila, rua, de dia. E aí passou na frente de uma casa de prostituição, as meninas na frente. Pouquinho mais para lá andando, uma esquina com algumas moças lá, um senhor de idade lá passando a mão no cabelo de uma, e nessa hora que o coração aperta, porque a gente olha como para essas pessoas, com misericórdia, entendendo que são ovelhas que precisam voltar para casa, e que nós precisamos fazer alguma coisa, viu, Limeira? Mas também você na sua cidade, nós precisamos fazer alguma coisa. Só que o resto da parábola fala de uma moeda perdida dentro de casa. Jesus está falando sobre a realidade dos filhos, das ovelhas, que estão dentro do redil, estão dentro da igreja, estão dentro de casa, mas estão perdidas. Tem muita gente que está dentro da igreja precisando ser encontrada, precisando ser reencontrada. Pode alguém estar dentro da igreja, participando de tudo, tendo vida espiritual, e estar perdida? Sim. Sem Jesus, sim.
apenas cumprindo rituais, igual aos doutores da lei, igual a qualquer doutor da lei. Na verdade, a igreja está cheia de doutores da lei. Quem diz isso é Padre Denis? Não. Quem diz isso é Papa Francisco. No livro Nome de Deus e a Misericórdia, tem um capítulo cujo título é exatamente Os Doutores da Lei. E ele diz como a igreja está repleta hoje de doutores da lei, de defensores. Depois de contar estas duas parábolas, para quem? Para os fariseus, para os doutores da lei, que estão incomodados, que Jesus senta e come com pecadores, é que então inicia a parábola do filho pródigo que nós ouvimos. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo, mais rebelde, queria sua parte, a sua herança. Foi algo que doeu muito para o pai, porque alguém só pede herança quando alguém morre, certo? Alguém aqui já recebeu herança? Não precisa levantar a mão. Quem quer uma herança? Para receber herança, o pai tem que morrer, a mãe tem que morrer. Agora, imagine um pai vivo e o filho pedindo a herança. Para nós, já é uma loucura. Para o Oriente Médio, para a mentalidade de lá, é muito pior, é muito mais complicado, é muito mais... Para eles é impossível pensar em uma coisa dessa. Só que o pai dividiu os bens. E que bens são esses para nós católicos, meus irmãos? Esses bens é a salvação, são os sacramentos, é a vida de santidade que é sustentada por Eucaristia, confissão, relacionamento com a Virgem Maria, com os santos, com o próprio Deus, sobretudo. Uma pessoa que pede a sua parte da herança é qualquer um que vai embora, é qualquer batizado que vai embora. Ou seja, qualquer católico batizado que não participa da igreja é um irmão teu que está perdido, precisando ser encontrado. E talvez ele nem saiba disso. Talvez ele esteja rolando nos porcos, junto dos porcos. E aqui eu já estou tirando você de um lugar. Eu já não estou olhando mais você como o filho perdido. Eu não estou mais olhando você como a ovelha perdida. No máximo eu olho hoje para você como uma dracma perdida. Está dentro da igreja e está perdido. Está dentro de casa e está perdido. No máximo. Mas nós podemos olhar agora para os nossos irmãos e entender o que significa jogar fora toda a nossa salvação. Jogar fora. Vocês sabem que rolar com os porcos e comer comida dos porcos era o máximo de humilhação para um homem do Oriente Médio, já que o porco é uma carne impura. Obrigado. Certa vez eu estava pregando um retiro para jovens e eu tive uma graça muito importante, muito especial, que na casa de retiro, que era de freiras, lá no fundo tinha um curral de porcos. E a maioria desses jovens que nasceram na cidade nunca estiveram num chiqueiro. E a gente leu essa palavra e teve a oportunidade de tapar os olhos deles e levá-los, sem saber para onde estavam indo, de olhos fechados lá para aquele chiqueiro. E a única coisa que eles sentiam era o cheiro ruim da merda de porco, da comida de lavagem, porque era lavagem mesmo, um camburão. Como que é feita a lavagem? É um camburão. Tudo que é resto de comida você joga lá dentro. Tudo que é resto, você joga lá. Aí uma vez por dia você passa lá uma bacia e joga assim para os porcos. Imagina aquilo lá fermentando por dias naquele camburão. É o que aquele menino queria comer, aquele filho. Ali aqueles jovens choraram muito, porque aos poucos eles foram entendendo aonde eles estavam e foram se vendo a realidade da própria vida espiritual como estava. Porque tem gente aqui que está sorrindo para mim, tem um olho brilhante, mas que tem a alma em trevas, escura,
E Jesus quer alcançar, porque se você está aqui, é porque não é mais para você estar nesse lugar. O Senhor te encontrou. Mas o filho lembrou que tinha um pai. Às vezes a gente precisa passar por momentos de muita dor para lembrar que tem um pai. Como diz o rei Davi em um dos salmos: se o Senhor nos tratasse como merecem nossas faltas, onde nós estaríamos agora? Se o Senhor tratasse você: ai padre, não, eu sou muito bom, eu faço tudo direitinho. Observe as tuas últimas 10 confissões. Aí você vai lembrar quem você é. Mas eu fui feito novo, é verdade. Mas o nosso coração se enche de gratidão por não esquecer de onde o Senhor nos tirou. Por não esquecer que nós todos merecemos o inferno e Ele nos abriu a porta do céu. E não é porque agora eu sou bom, não é porque agora eu sou santo. Eu digo para vocês, eu sou sacerdote, eu busco andar de acordo como tem que andar. Cometo meus pecados, muitos, mas se eu pegar o dia mais santo que eu tiver tido na minha vida, o dia, porque no outro dia eu caio, mas se eu pegar o dia mais santo que eu já tive na minha vida, que eu nem sei qual é, ainda assim eu não mereço ir para o céu. O céu é pura gratuidade de Deus, é puro amor de Deus, que me ama apesar de eu não merecer. O meu coração é transformado dia após dia por querer corresponder a esse amor, porque quando eu me abro a esse amor, a nossa vida, a minha vida, ela é transformada. A gente nunca mais é o mesmo. Pergunte para a samaritana como foi depois daquela conversa que ela teve com Jesus, curta. Pergunte para Pedro como foi depois que os olhos de Jesus encontraram com os olhos dele, depois de tê-lo traído. Pedro estava indo embora. Não sei se você conhece essa passagem. Depois da ressurreição, a palavra de Deus diz assim: Pedro decidiu ir pescar. Mas Pedro não era mais pescador de mar, de peixe. Pedro já tinha abandonado a barca, já tinha abandonado as redes. Ele tinha uma notícia: Jesus ressuscitou, e agora ele queria voltar a pescar, porque Pedro não conseguia mais acreditar que Jesus, depois do que ele fez, daria ainda uma chance para ele. Daria ainda uma chance para ele. Agora pergunte para Pedro como que foi receber os olhos de Jesus depois da ressurreição. E Jesus devolvendo para ele tudo. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Devolvendo tudo. Mas Senhor, eu te traí, Senhor, eu não mereço. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É assim, não é porque Pedro mereceu, não é porque eu mereço, não é porque você merece. E se você está aqui hoje, você é um privilegiado, porque os olhos de Deus te amaram nessa manhã, te fitaram nessa manhã e trouxeram você até aqui. O filho voltou para casa e vocês sabem que o pai fez uma festa. O pai pegou tudo o que tinha de melhor, tragam a veste melhor, tragam sandália para os seus pés. O Senhor nos deu novas vestes com o sangue de Cristo derramado. João viu um novo céu e uma nova terra, e lá tinha uma multidão de homens. Como eu peço, João, que o Senhor tenha me visto lá. João viu. Será que João viu você lá? E quem são esses homens, Senhor? E o Senhor respondeu: são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São as novas vestes, nós já recebemos. E podemos, a cada vez que nos aproximamos da Eucaristia, encontrar de novo com o corpo e com o sangue que nos lavam, que nos purificam, que nos dão vestes novas. Quem nos dá é Ele. A nós cabe uma coisa: caminhar em busca. O Pai deu tudo. Quero dizer uma coisa para você. São João da Cruz fala isso.
que Deus já nos deu tudo. Em um dos poemas, São João da Cruz diz: o céu é meu, a terra é minha, são meus os anjos, os santos, e o próprio Deus é meu. Eu digo que é o melô do egoísta, do narcisista. Tudo é meu, é meu, é meu. Mas o pior de tudo é que São João da Cruz estava certo. Deus já nos deu tudo, 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 e continua nos dando sem precisar dar, porque Ele é bom, porque Ele é generoso. Mas o meu coração diante de Deus, quantas vezes se coloca dessa maneira: Senhor, o Senhor já me deu tudo, não mereço mais te pedir nada. Quando a gente tem um coração ainda desalinhado da verdade, a gente se acha merecedor das coisas. Quem aqui nunca, na sua infância espiritual, que alguns ainda não saíram, já parou diante de Deus para dizer para Ele: Senhor, mas eu faço tudo direitinho e o Senhor não me dá. Senhor, mas eu dou o dízimo, não falto na missa, vou no grupo de oração, eu sirvo e o Senhor não me cura. O Senhor não precisa me dar nada, eu posso pedir sim, e na sua bondade Ele pode me dar sim, mas o meu coração tem que entender uma coisa: o Senhor já me deu tudo, de tal maneira que se eu tiver que passar pelo vale da saúde ou pelo vale da sombra da morte, eu passarei com gratidão no meu coração, sem exigir nada, pedindo em gratuidade, em amor. Se o Senhor quiser, como Jesus rezou, não é? No horto: Pai, eu não quero esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque existirão alguns cálices que o Pai irá tirar de você, mas tem outros que você vai precisar tomar. E esses cálices são aqueles que terão um valor muito mais precioso, porque a gente testemunha Jesus, sobretudo, não é quando tudo está bem, é quando as coisas desandam. Se você está aí com a vida desandada, coloque-se abandonado em Deus, abandonado em Deus. Saia do seu trono achando que merece alguma coisa e apenas se abandone aos cuidados desse Pai amoroso, acreditando que Ele ama você. O que tem de gente que duvida do amor de Deus, meus irmãos, é dracma perdida. Está dentro da igreja, mas está perdido. É o filho que a gente vai encontrar agora, porque o pai decidiu fazer uma festa. No dia que a gente chegar no céu, vai ter uma festa, vai ser lindo. Eu fico feliz que Jesus gosta de vinho, que eu gosto também. A gente vai tomar o melhor vinho, já está combinado tudo. Se vocês quiserem, eu chamo vocês também. Ele mandou chamar. A festa vai ser maravilhosa, o convite está feito. Porém, a palavra disse que havia também um outro filho, um filho mais velho. Estava no campo. Quando voltava perto de casa, ouviu música e dança. Chamando o servo, perguntou: o que está acontecendo? É teu irmão que voltou, matou um novilho cevado, aquele mais especial, porque o recuperou com saúde. E esse irmão, ele ficou com muita raiva e não queria entrar. A inveja é uma coisa terrível. A inveja é uma coisa terrível. Só que tem alguém invejoso aqui? Tem alguém aqui que já passou por inveja de alguém? Quem já sofreu com algum invejoso, levanta o braço. Parabéns. Parabéns. E você sofreu por causa disso? Que dó. Por quê? Se tem uma coisa que
a vida foi me ensinando é que quanto mais você vive autenticamente, cumprindo o teu propósito de vida, a tua missão de vida, a tua vocação, a tua profissão, com excelência, fazendo as coisas bem feito, mais sentirão inveja de você. Então parabéns, se sentirem inveja de você é porque está indo bem. Continua e não para. Ai, mas eu parei, eu larguei o ministério por causa... Volta. Eu larguei o meu sonho por causa disso. Volta. Ou viva a tua vida como um fracassado. Jesus não te fez para isso. É para ser luz, é para estar no alto, não um fracassado. Quanto mais você se destacar e for bom, mais sentirão inveja de você. Gente imatura, gente que ainda não passou pelo Espírito. Só que antes eu perguntei, quem aqui é invejoso? Ninguém levantou o braço. Eu devia fazer igual os filhos de Zebedeu. Senhor, se tiver mentiroso aqui, que caia um raio do céu sobre ele agora. Eu só não vou fazer porque não vai escapar nenhum. Senão vocês iam ver o raio caindo aqui. Porque na psicanálise tem uma autora que é a Melanie Klein, e ela diz que todos nós nascemos invejosos. Todos nós. E que isso se revela quando a gente ainda é bebê. Que a primeira inveja que a gente vai ter na vida é da mãe. Porque a mãe tem um seio que segura para ela todo o leite que a gente quer ter. O bebê não pensa, não é racional, é um impulso irracional, é inconsciente esse processo. E é nessas horas que o bebê fica enfesado e com raiva da mãe, porque ele ainda não sabe que aquela coisa é uma mãe, para ele é apenas um seio, é apenas um peito, e ele tem raiva daquele peito porque não alimenta ele na hora que ele quer. Para o peito vir, o que é que o bebê tem que fazer? Chorar. E ele chora porque está doendo. Então ele tem inveja. Aí o que eu quero dizer com isso? Todos nós somos invejosos. Faz parte da nossa natureza. Porém, no mundo onde estamos na graça, vivendo no sobrenatural do Espírito Santo, ele nos leva a vencer toda a má tendência, a má inclinação da nossa natureza. Então quem era invejoso passa a ser grato e feliz consigo mesmo e com o outro. Quando o outro chega para você e diz assim: consegui comprar o carro, nossa, que maravilha, louvado seja Deus, você se alegra. Passei no concurso, você se alegra pelo irmão, você está na graça, você não é mais aquele bebezinho. Tem muito adulto que ainda é um bebê. O filho mais velho era um bebezão. O filho mais velho que sempre fez tudo direitinho, que nunca deixou a casa do pai, que lhe obedecia em tudo, segundo ele, ele era um imaturo, ficou com raiva do lado de fora, porque o pai recebeu o irmão mais novo, que gastou tudo, e daí é direito do pai, o pai ama, o pai faz o que ele quer, o pai não vai se enquadrar na vontade do filho mais velho. Que bom. O pai ainda vai conversar com o filho mais velho. Com quem era que Jesus estava falando no começo da conversa? Com os fariseus e os doutores da lei. O pai ainda conversa com o filho mais velho. E no final da conversa, o que o filho mais velho faz? O que o filho mais velho faz? Mas o pai fala para ele: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. O pai já nos deu tudo. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver, ele estava perdido e foi reencontrado.
E acaba aqui a história. E a grande pergunta é: e aí? Não termina a história? Não sei se você nunca se atentou a isso. Jesus não dá um fim para a história. Filho mais velho entrou ou não entrou? E aí? Parece terminal, parece final de capítulo de novela mexicana. No ápice da coisa, acaba, agora cenas dos próximos capítulos. Quem acha que entrou? Uma pessoa. 2, 3. Quem acha que não entrou? Ficou com raiva do lado de fora? A maioria. E o resto não acha nada, né? Prefiro não opinar. Prefiro não me comprometer. Cuidado, cara. Hoje a maioria dessa geração, ela está vivendo assim: prefiro não me comprometer, prefiro agradar, só isso. Não, se comprometa, não tenha medo nem de errar, se o propósito for bom. A verdade é que nós não sabemos, Jesus não conta, o filho entrou ou não entrou. E isso por quê? Porque o propósito da palavra de Jesus é mostrar para aqueles fariseus que eles são o filho mais velho, que não se alegra porque os pecadores estão voltando, os pecadores estão entrando dentro de casa, os pecadores estão vindo para a igreja, mas eu não quero ser reconhecido ao lado de uma prostituta, eu não quero ser reconhecido ao lado de um bêbado drogado, eu não quero ser visto ao lado de um marginal. Então não me alegro, eu não quero aqui. A gente até fala: eu vou rezar por eles, eu vou rezar por aquelas prostitutas. Mas quem que foi lá? Quem de vocês quer sair daqui e lá? Eu espero que muitos, porque essa é a verdade que tem que mover o nosso coração. Eu não me importo se eu serei visto com eles, eu não me importo com o que irão pensar de mim, eu me importo com aquilo que Deus pensa de mim, com aquilo que Deus quer de mim, e é assim que eu preciso viver os meus dias, com a capacidade de me alegrar com aqueles que estão voltando, e de desejar isso. Acolher, a palavra para a igreja hoje é essa, é acolher. Ai, mas a pessoa não é tão santa para estar, nem você. Quando eu olho para a vida dos apóstolos, aí eu entendo claramente que nenhum deles estava pronto quando Jesus os chamou. A única coisa que eles precisavam para Jesus era andar do lado dele. Vem andar com Jesus. Dizer isso para as pessoas, porque hoje muitos não vêm porque não se sentem dignos. Fala assim: mas eu sou muito pecador, mas como é que eu vou ser visto? E eu falo como quem escutou isso da boca de uma prostituta travesti, que falou para mim: mas como que eu vou lá? Porque me dói. Eu nunca esqueci dessa frase, ela dizendo: me dói a maneira como me olham quando eu entro na igreja. Agora, esse olhar é o olhar que Jesus dá? É o olhar que Jesus deu para Pedro depois de tê-lo traído, o melhor amigo? Então, se o meu olhar não é o olhar de Jesus, então eu preciso entender que algo está muito errado na minha vida de cristão. Porque como cristão eu sou chamado a ter em mim as mesmas emoções de Cristo, as mesmas atitudes de Cristo, e eu preciso então que o Senhor venha me ajudar. Nos últimos dias, a minha oração tem sido essa: Senhor, eu quero te servir, eu quero conhecer a tua vontade, mas por favor, vem me ajudar, porque sozinho eu já entendi, eu não consigo. Se o Senhor não vier, se o teu Espírito não me socorrer, Senhor, eu não vou conseguir. Eu preciso que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha me auxiliar,
porque os meus olhos são ruins e a minha mente é deturpada pela cultura desse mundo. Vem Espírito e me dá uma nova mentalidade. Vem Espírito e abre os meus olhos. Vem Espírito e quebra o meu coração, para que já não seja mais eu, mas que Cristo vive em mim. Foi isso que Paulo rezou, não foi? Que já não seja eu, mas Cristo em mim, para acolher e amar a esses que estão lá fora perdidos, mas aqueles que estão perdidos dentro da nossa casa de verdade também. Irmãos que estão sem se falar, marido e mulher que não dormem mais na mesma cama, filhos que estão brigados. É a realidade de muitas famílias, não de fora da igreja, de dentro da igreja. Então, Senhor, vem me socorrer e me ajuda. Eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti. O final da parábola nós não conhecemos, porque Jesus quer que você dê o final. É você quem vai responder. A verdade é essa. E aí, tu vai entrar ou não vai? Agora é para você. Entenda, nesse reino vai ter muita gente difícil, ruim, pecadora ao extremo. Vai ter muita gente, na hora que você chegar no céu, você vai, igual o filho mais velho, você vai escutar de longe o barulho de festa e vai perguntar: quem é que está lá? Você não acredita quem que entrou no céu e o pai está fazendo festa. Quem é que está lá? Por que está tendo barulho? Rapaz, você não acredita quem foi, o fulano voltou. O fulano está lá e o pai está fazendo festa. E aí? Tu vai entrar ou não vai? Vai ficar lá de fora? Com raivinha? Qual é a resposta que você vai dar? Qual é o final da história? Entendeu? Porque eu disse que nós vamos mergulhar em uma palavra que todo mundo entende muitas vezes de maneira errada. A verdade é que nessa história aqui, a história não é sobre um filho mais novo. A história é sobre um filho mais velho, que acha que era perfeito demais para se misturar com gente ruim, ciumento e invejoso. Eu falei tudo isso hoje porque enquanto eu rezava com o tema que a Mônica me mandou, a Mônica dizia: Padre, a sua pregação é Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Vamos dizer juntos? Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. E quando eu falei com o Espírito: e agora, Espírito, o que o Senhor quer que fale? Ele me fez voltar a essa palavra por uma única razão. Porque ele disse para mim: eu sou o amor ontem, eu sou o amor hoje, eu sou o amor sempre. A minha essência é amor, e eu não vou mudar para satisfazer a vontade de ninguém. O Senhor não vai mudar porque você está com raivinha de alguém que entrou, de alguém que está na coordenação, de alguém que foi acolhido, que você achava que não deveria voltar. E mais, o Senhor não é aquele que acolhe o filho mais novo e diz: agora você vai ficar quietinho no banco, viu? Eu já vi isso muito, né, por aí. O irmão errou, caiu, ok, pode vir, mas você vai ficar 1 ano no banco. Não estou dizendo que é errado. É preciso fazer um caminho de educação, sim. Mas essa não é a atitude que o pai teve. O pai colocou o anel de volta. O pai colocou tudo, toda a dignidade e autoridade de volta naquele filho. E talvez isso seja o mais revoltante. Você está disposto a aceitar um pai assim? Um Deus assim? Então se prepare, porque a missão vai ser grande. E a nossa missão vai ser transformar o mundo, levando essa capacidade de amor que vai transbordar do nosso coração, amém? Vai explodir do teu coração, amém? Vamos ficar de pé e rezar então, pedindo ao Senhor essa graça.